Bem-vindos à aula que finaliza o conteúdo de membros superiores e vamos falar então de ossos da mão. E relembrando, como sempre, o membro superior possui parte fixa e livre, e a mão é a última região da parte livre. Está aqui, logo após o nosso antebraço. Então, existe uma articulação com os ossos do antebraço. No caso, uma articulação direta que é com o osso do rádio. Vamos ver o contexto desses ossos então. Os ossos da mão fazem parte também do esqueleto apendicular nos membros superiores, na parte livre, como acabei de comentar. Existem aos pares, existem os ossos da mão direita e os ossos da mão esquerda. E a classificação está entre ossos curtos e longos. Existem diversos ossos pequenos, curtinhos, como se fossem pequenos cubos de uma certa maneira, e os ossos longos, que são falanges e os metacarpos, como eu vou comentar logo adiante para vocês. E na quantidade, cada membro, cada mão possui 27 ossos. São 27 ossos para formar a nossa mão. Ao todo, 54 ossos que formam as duas mãos do nosso esqueleto, ok? Vamos falar então sobre o conteúdo da mão. A mão é dividida em três áreas, três regiões. A primeira possui 8 ossos curtos, que é o carpo. Depois, nós temos 5 ossos longos, que são os metacarpos. E depois nós temos 14 falanges, que formarão os nossos dedos. Pois bem, aqui existe uma infinidade de formas de se cobrar, de se estudar esse assunto. Dependendo da disciplina de anatomia e do curso envolvido nisso, existem situações muito mais básicas, conhecimentos muito mais básicos e outros muito mais avançados, como qualquer outra área. No entanto, aqui na mão, ela é um pouco mais evidente. Isso porque tem cursos que não cobram os ossos do carpo, apenas a região do carpo. Dependendo do curso que você está fazendo, o professor quer saber apenas qual é a região do carpo da mão, que são esses ossos curtos. Depois, as regiões do metacarpo e das falanges. Já outros cursos já necessitam saber quais são esses ossos e qual a posição desses ossos. Com isso, a aula vai se projetada da seguinte maneira. Primeiro eu vou falar dos metacarpos e das falanges, e depois, no fim, eu falo propriamente do carpo, desses ossos do carpo e de que forma eles estão distribuídos na nossa mão, ok? Vamos lá então. Nos metacarpos, que são 5, são esses 5 ossos longos que se colocam logo após a região do carpo. Observem aqui está o antebraço, aqui está a mão na posição anatômica, ou seja, palma da mão para frente. E olhe só, o rádio tem a sua antena. Então aqui no antebraço o rádio e a antena que é o nosso polegar, vulgo dedão. Então tá, mão na posição anatômica, supinada, e aqui estão os 5 ossos do metacarpo. Sempre o primeiro na parte mais lateral, que é o polegar. Metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5. Assim eles são denominados. Vamos então aos ossos das falanges. Quais são as nossas falanges? Primeiro, nós temos aqui essas pequenas ossos longos que vão formar os nossos dedos e vão permitir inclusive a flexão desses dedos. Aqui está, novamente, posição anatômica da mão, polegar sempre mais para o lado, ó, em direção aqui ao rádio sua antena. Nós estamos aqui com o polegar. Pois bem, com exceção do polegar, todos os outros ossos, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo, possuem 3 falanges. Já o polegar, apenas 2, por isso formando 14, não 15 falanges. Todos os dedos possuem falanges que chamamos de proximais, porque elas são as mais próximas da nosso restante da mão, aqui no caso dos metacarpos. Depois nós temos 4 falanges médias, isso porque o polegar não possui falange média, ele vai possuir só depois a falange distal, assim como todos os outros.
Repetindo, todos os dedos possuem falanges proximais. Todos os dedos possuem falanges distais, que são as mais distantes da nossa mão. E apenas 4, ou melhor, 4, apenas um não possui, que são as falanges médias. Ok? Apenas esse é o conteúdo necessário, evidentemente na anatomia básica, para você saber em relação às falanges. Ok? Vamos então agora começar a se debruçar em cima do conteúdo de carpo. O carpo possui 8 ossos, curtos diferentemente dos ossos do metacarpo e das falanges, que são longos. E eles são distribuídos no que chamamos de linhas. 4 escafoide semilunar piramidal psiforme, formando a linha mais próxima do antebraço. E uma segunda linha, trapézio trapezoide capitato e amato, formando uma segunda linha que se articula com os metacarpos. Mas vamos ver melhor estas áreas. E aqui estão elas. Aqui nós temos uma imagem com esses ossos separados, tá? A mão, os ossos ficam bem mais próximos. Aqui, esses ossos foram separados para que didaticamente a gente possa observar individualmente cada um desses ossos. E aqui está a primeira linha do carpo, que é a mais próxima do nosso antebraço. E depois nós temos a segunda linha, mais distante, no caso mais próximo do nosso metacarpo. Pois bem, como podemos tratar esse conteúdo? Observe, se será cobrado o assunto dos ossos do carpo, então você deve saber todos os nomes, todos os ossos do carpo. Primeira coisa. Segundo, você deve saber o posicionamento desse osso dentro do carpo. São essas duas questões que são largamente cobradas quando o conteúdo de ossos do carpo é cobrado, é exigido do aluno. Então, eu trouxe aqui uma forma de ajudar a melhorar o entendimento sobre esses ossos, de como poder lembrar desses ossos. Pois bem, aqui está então um esquema que pode ajudar o aluno a lembrar. Porque normalmente nós lembramos desses nomes sempre de lateral para medial. Observem, aqui nós temos um esquema da mão, com o rádio sempre lateral e a una medial. Lembre que o rádio tem aqui o dedão, né? Nosso polegar. Então, nós vamos nomear o osso sempre da lateral para o meio, para a medial, na posição anatômica. Você sempre vai ter o escafoide, o semilunar, piramidal e psiforme, nesta ordem, de lateral para medial. Não se deve confundir, porque podem simplesmente começar a inverter a posição dos ossos, trocar a nomenclatura e aí você começa a se confundir. Mas se você souber escafoide, semilunar, piramidal, psiforme, de lateral para medial, fica mais fácil de lembrar. Isso na primeira linha do carpo. Na segunda linha, nós já temos também de lateral para medial, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Repetindo, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Essa é a dica que eu tenho para vocês. Lembrem dessas duas linhas, nessas duas sequências. Ah, é difícil. Ah, é complicado. Para que eu vou usar isso? Bom, primeiro você vai usar para a prova, que é o principal. Depois, se você for estudar mais adiante coisas mais específicas da mão, é bem importante, tá? Então, por exemplo, o túnel do carpo, esse tipo de conteúdo, você tem que ter a noção de como é formado o esqueleto do carpo. Tá? Então, isso aí você vai acabar utilizando em algum momento num estudo posterior. Mas o principal motivo é que vai ser cobrado. Então, tem que saber a primeira linha e a segunda linha. A minha dica é de lateral para medial, porque muitas vezes é o que é mais cobrado. O que é mais lateral, o que é mais medial, o que está na primeira, o que está na segunda linha. Então, foquem nesses nomes, nessa forma de apresentação.
primeira linha, segunda linha, lateral, medial. Sei que eu estou repetitivo, mas é por um bom motivo, ok? E aqui está de novo aquela imagem. Por que eu estou trazendo de novo essa imagem? Primeiro, aqui está, já que nós já vimos os nomes, escafoide, semilunar, piramidal e psiforme. Acabei de mostrar para vocês de lateral para medial, e aqui estão eles. Primeiro, o escafoide, que fica aqui bem lateral na nossa palma da mão, ele fica naquela área um pouquinho mais gordinha da mão. Se você olhar para sua mão, perto do polegar, existe uma área um pouco mais saliente. E esse osso fica nessa área. Então esse osso é muito conhecido por fraturas em casos de queda, porque é muito comum quando a gente coloca a mão no chão numa queda, por exemplo, a gente colocar com essa área da mão. Então o escafoide, clinicamente, ele é bastante importante. Às vezes se pede um pouco isso em prova, mesmo não precisando ser da área de medicina. Pode ser qualquer outra área, que ele é um osso de grau muito grande de fratura, tá? Então, o escafoide é muito conhecido por fratura. E outra possibilidade de questão um pouco mais avançada até, mas que é quando não pede de lateral para medial, ou simplesmente ao contrário, medial para lateral, que é qual osso está mais adiante, mais à frente. Pois bem, o osso mais adiante é o último, é o mais medial, ó, escafoide, semilunar, piramidal, psiforme. E esse psiforme, você pode ver que tem até uma área de articulação aqui. Ele é colocado aqui em cima, então ele fica mais adiante, mais à frente na nossa mão. Então ele é considerado o osso do carpo mais à frente. Tá ok? E são detalhezinhos, mas que às vezes são importantes. São um pouco mais avançado, intermediário, mas é bastante interessante. E aqui também, você tem que observar as questões de articulação também. Olha só, esses ossos aqui, trapézio, trapezoide, já verifica, ele é bem menor, por isso que é trapezoide mesmo. Trapézio, trapezoide, captato e amato. Tem essas questões de articulação com os ossos do metacarpo. Então acaba podendo ser cobrado essas áreas de articulação aqui, com que ossos eles se conectam. Ok? Vou então resumir rapidamente, apenas para fechar, que existem então as áreas do carpo, primeira linha e segunda linha, que existem os metacarpos, são 5, 1, 2, 3 e 4 e o 5, isso mesmo, numérico, e nós temos as falanges que compõem os dedos, lembrando que o polegar só tem 2, o proximal e o distal, e o restante tem proximal, medial e distal. Tá ok? Fechado o conteúdo? Bons estudos!